Eternia, um planeta de magia, músculos e memes épicos. Se você não viu ninguém importante hoje, dá pra usar a mesma roupa amanhã. É o que eu estou fazendo agora. O lar de guerreiros e criaturas mágicas e piadas infames. Eu sou o Elvio, seu narrador e guia no mundo fantástico das animações que criam tretas entre os fãs. E sim, estamos de volta para mais um vídeo de He-Man, ou atualmente conhecido Mestres do Universo. Agora voltei para apresentar minha impressão sobre a última temporada da animação chamada Revolution. A série se passa após os eventos de Mestres do Universo Revelations, com Attila assumindo o manto de feiticeira de Grayskull, He-Man enfrentando o esqueleto, agora aprimorado com tecnologia cibernética, ao mesmo tempo que temos um embate paralelo com Hordak. Então, será que a série se redimiu? Continua a mesma fuleiragem? O que melhorou? O que piorou? Quiser saber? Venha comigo, após a vinheta. Antes de iniciar, venho pedir que considere deixar seu like e um comentário. E se não for um de nossos inscritos, te convido a nos ajudar a manter esse projeto para que possamos estar sempre melhorando e trazendo novos conteúdos. E agora vamos para o vídeo. Caso não saiba o que está acontecendo, aqui vai um resumo. Em meados de 2021, foi lançada a animação Mestres do Universo Revelações, um desenho que prometia toda a magia e saudosismo do desenho do He-Man, que foi um marco na vida de muitas crianças nos anos 80. O anúncio veio com um trailer incrível, uma animação linda, uma reformulação de design dos personagens, os deixando mais modernos, mas sem desrespeitar a lembrança do clássico. Mas em sua estreia, eis que os fãs, em sua maioria, tomaram um balde de água fria em suas esperanças. Apesar de tecnicamente a animação realmente ser incrível, a história meio que chegou cheia de direcionamentos ideológicos no roteiro. Um desenho do He-Man que não tinha He-Man. Como assim? Não entendi. Pois deram um jeito de sumir com o personagem, dando protagonismo a uma Attila revoltada, com um designer muito comum da linha de pensamento feminista, e não só ela, mas deram destaque extremo a outras personagens femininas. Também mudaram o designer da Attila, mudando a sua roupa clássica para uma vestimenta mais militar, além de um corte de cabelo padrão também inerente a muitas adeptas do movimento feminista. Fora a amizade com uma personagem nova que todo momento dava indícios de um romance entre elas, cheio de olhares e conversas de duplo sentido. Personagens antes principais se tornaram basicamente secundários, como o Mentor e o Rei Randor, e até mesmo o Gorpo. Isso já foi o primeiro desagrado com o público, de modo geral, já que estavam ficando cansados dessa história de reduzir ou sumir com personagens masculinos, para assim enaltecer ou deixar espaço para os personagens femininos. Não consigo entender essa necessidade de alteração em algumas adaptações, e He-Man é um exemplo disso, afinal sempre teve personagens femininas marcantes. Era impossível não lembrar de Tila, da Feiticeira ou mesmo da Maligna, já nos desenhos dos anos 80. Sabiam que os brinquedos do He-Man foram os primeiros a terem bonecos das personagens femininas, produzidos em uma linha de brinquedos tipicamente masculina, e ofereceu uma variedade de personagens femininas com diferentes características. Sempre deu às personagens femininas papéis importantes na história. As personagens femininas não eram apenas donzelas em perigo, mas sim guerreiras, líderes e agentes importantes no embate entre o bem e o mal. As personagens femininas de Mestres do Universo foram muito populares entre as meninas, e muitas delas se identificaram com sua força e independência. O sucesso de Mestres do Universo chegou a influenciar outras séries animadas a incluir personagens femininas mais fortes e complexas, como Jane e as Hologramas, até séries como Tartarugas Ninja, que estreou em 1987. Sabiam que os produtores não queriam incluir a April O'Neil, mas após o sucesso de He-Man, eles voltaram atrás. Outra narrativa comum na linha de pensamento aplicada no desenho, e que estava ficando muito em evidência, é que o homem é tóxico, portanto ele é o ser malvado, mesmo quando entre os heróis. Então, Mentor se tornou o pai culpado por esconder um segredo e não merecia perdão. O Rei Randor também se tornou alguém culpado, afinal ele era um pai relapso e ausente.
também passou a representar uma figura de autoritarismo. Esqueleto já era o vilão a ser combatido, então não teve muitas mudanças. Mas assim como Randor, mostra-se ser a figura a ser combatida, mesmo por seus comparsas, onde os que mais apareciam em batalha, a exemplo de Mandíbula, Triclops e Aquático, que apareciam constantemente na série clássica, mas aqui foram apresentados quase como fanservice e logo deixados a escanteio, para assim dar mais apresentação a Maligna e Homem-Fera, que apesar de aparecer mais do que os outros três, não tinha natureza selvagem, sendo muito mais um peão ou capacho da Maligna. Tudo isso desembocou em uma enxurrada de críticas negativas ao desenho, muitas delas direcionadas à Netflix e a seu idealizador, o diretor Kevin Smith, o que gerou mais raiva dos fãs, afinal Kevin Smith sempre se mostrou um nerd e fã das obras do gênero fantasia e quadrinhos, e muitos dos seus fãs ficaram felizes com seu anúncio na direção, o que fez ele parecer um vendido ao entregar essa primeira parte tão desrespeitosa ao que a maioria das pessoas esperava, diferente do anunciado por ele, que seria uma continuação direta e que respeitaria a obra original. Mas eis que veio o anúncio da segunda parte, que estreou em 25 de janeiro de 2024, mesmo após tantas críticas, e de forma bem mais morna e cheia de suspeitas quanto à sua continuidade. Agora vou explanar realmente o que teve de bom e o que teve de ruim. E saibam que para isso terei que falar alguns pequenos spoilers, mas vou tentar não estragar a sua experiência. Mas se preferirem assistir a animação, voltem aqui para debatermos nosso ponto de vista de forma respeitosa nos comentários. Então agora começa a área de spoilers. Primeiro ponto positivo dessa continuação já se inicia em sua abertura, com uma narração que mais parece o começo de uma aventura de RPG, e um resumo do ocorrido na primeira temporada, além de apresentar várias imagens dos quadrinhos, criando um gostinho de saudosismo muito agradável. A qualidade gráfica se manteve, uma vez que mantiveram também o estúdio Powerhouse Animation, estúdio conhecido por seus trabalhos nas séries animadas como Castlevania, Seis Manos e Sangue de Zeus. No entanto, notei uma leve diminuição na fluidez de algumas cenas de ação, com menos uso de efeitos e mais curtas, talvez para reduzir os custos. Isso não estraga a experiência, mas para quem viu a primeira temporada, é capaz de notar essa diferença. Existe uma analogia aos reinos que faz referência à estrutura dos reinos da mitologia viking. Ambos os sistemas possuem reinos onde vivem os povos guerreiros. Eternia é Midgard, Subternia é Niflheim e Pretérnia é Asgard, o reino celestial ligado à magia e mistério. Temos então a primeira grande mudança. Tila, que na primeira temporada tinha todos os arquétipos da mulher empoderada, aqui começou a reatar laços com seu pai, sua mãe, seus amigos e, claro, sua paixão com o príncipe Adam. E sofre mais uma transformação visual. Ainda que sua roupa lembre um pouco sua vestimenta clássica, com algumas alterações para reduzir sua sensualidade, ela retorna a ter seus lindos cabelos longos e vermelhos. Pelo menos aqui não mudaram a etnia de Tila, uma vez que existe uma onda de trocas de etnias de personagens ruivos nas adaptações modernas. Temos até um vídeo aqui no canal que aborda esse assunto. Mas voltando ao designer da Tila, ela basicamente muda a personalidade e com isso seu visual, quase retornando ao clássico, mas ainda assim não o suficiente para respeitar completamente a obra original. Maligna, por sua vez, entre os dois arcos, muda de visual duas vezes, e nessa acaba usando o poder da espada e tendo o visual musculoso que muito se parece com a lutadora do WWE, Rhea Ripley. Eu acho que não seja coincidência, mas foi só uma curiosidade, uma vez que não tem nada oficial sobre isso. Mais para frente temos na história a questão sobre a recriação de Pretérnia, para assim a alma dos guerreiros mortos possam descansar em paz. Sim, nessa animação temos mortes. Tila tem que possuir o poder de 3 cajados mágicos, o coração de Eternia, Havok, o cajado do esqueleto e o cajado da serpente. E assim que ela consegue o cajado da serpente, ela sofre nova mudança. E como esse era o cajado de Ka, que segundo a mitologia na história, era deus dos desejos carnais, e logicamente seu visual ficou bem mais sexy. Uma observação, essa mudança remete a histórias em quadrinhos e ao visual que tinha em uma linha de bonecos.
Ou seja, foi um grande fanservice, ponto positivo para honrar um detalhe que realmente só os fãs dos brinquedos e dos quadrinhos devem conhecer. Além do visual que ficou muito bonito. He-Man, que volta na série começando com uma versão selvagem, e agindo quase que somente por instinto, essa versão também remete a uma linha de brinquedos e aos quadrinhos, onde mais uma vez trata-se de um fanservice para os fãs. Uma coisa que tenho que pontuar aqui são as transformações e mudanças de designer. Toda hora tem uma nova transformação para alguém. Esqueleto durante a série toda muda pelo menos umas 4 vezes, Teela muda umas 6 vezes, Maligna muda umas 5 vezes, He-Man muda também umas 5 vezes, e aqui um fanservice bem interessante. Em uma das mudanças temos o He-Man usando a armadura cinza, que trata-se de uma versão do brinquedo e mudava o peitoral para estragado quando pressionado um botão e voltava a ficar desamassado pressionando o mesmo botão. E em sua última mudança, He-Man aparece com o cabelo no estilo mullets e o peitoral com um novo símbolo, remetendo a uma mistura da vestimenta da animação em CGI e ao personagem interpretado pelo ator Dolph Lundgren. E não podemos esquecer do uso do machado. Sabiam que os primeiros designers do brinquedo He-Man usavam um machado? E esse recurso foi usado como fanservice na animação. E já que estamos falando em agradar fãs e fazer referências, uma que chamou a atenção foi a aparição de Gildor, aquele criado para o filme de 1987. Isso mostrou o empenho da produção em tentar agradar todos os fãs. Outra aparição, mas com um designer bem modificado, foi o dragão Granamyr. Apesar de sua presença ser muito bem-vinda, não somente sendo um simples fanservice, mas teve seu designer alterado para mais esguio e com um semblante malvado. Muito diferente do dragão velho obeso usando capacete no clássico dos anos 80. Isso gerou alguns atritos entre fãs que gostaram da mudança e os que queriam algo com mais fidelidade. Uma coisa que me agradou foi que temos um pacato que, apesar de ter medo, partiu para a briga, descendo a porrada para proteger seus amigos, mesmo sem estar transformado em gato guerreiro, mostrando que o herói não está somente na transformação, e sim em lutar para proteger, mesmo que o medo esteja forçando-o a esconder-se. E das partes boas para coroar tudo, temos finalmente o esperado beijo entre He-Man e Teela, depois de assumirem um romance. Sim, tivemos um beijo de um casal hétero, coisa tão escassa nas adaptações hoje em dia. Barbie que o diga. E tudo que falei de fanservice e respeito à obra original tivesse sido aplicado já na primeira temporada, com certeza não teríamos essa enxurrada de críticas. Agora vamos para o que ainda tem de ruim e pode ser que te desagrade. O uso do personagem Hordak, apesar de seu designer muito bom por sinal, se tornou simplesmente um mal maior que faz com que todos se juntem, um clichê dos mais batidos e simples, perdendo a oportunidade de explorar melhor essa subtrama para uma nova continuação, tudo se resolvendo muito rápido, parecendo que se esqueceram de contar que a série teria somente 5 episódios, e falando, eita, a série está acabando, vamos resolver logo tudo isso no último capítulo? E o pior dos piores, após a morte do rei Randor e todos os outros acontecimentos, o príncipe Adam anuncia a dissolução da monarquia. Sim, isso mesmo. Ele quer continuar como guerreiro. Nada contra, mas podia ter indicado sua mãe para reinar, mas escolhe que o povo vai se governar. Sabiam que temos exemplos reais e históricos de reinados que se dissolveram e o povo entrou em colapso, como o Império Maia, o Império Otomano? Achei esse um dos finais mais idiotas que poderiam ter escolhido. Afinal, o rei Randor lutou toda a vida para proteger o povo e o reino, deixou a coroa para Adam, e ele simplesmente honra a memória de seu pai, acabando com tudo? Uma linha de pensamento bem clara que foi usada aqui é que indiretamente a monarquia não vale a pena e que devemos buscar outros meios de organização. Mas sabiam que existem grandes reinos governados sem reis? O reino da Ibéria foi governado por rainhas com o título de Tini. O reino do Egito teve várias rainhas como Nefertiti e Cleópatra, que governaram o Egito como faraós. O reino da Inglaterra teve Elizabeth I, que governou a Inglaterra durante 45 anos, um período de grande prosperidade e estabilidade. E na atualidade temos exemplos como Dinamarca com Margaret II, Espanha temos a rainha Sofia, entre outras tantas que governaram sem a presença do rei. Sendo assim, perderam a oportunidade de mostrar a grandiosidade e o poder de uma mulher à frente do comando. Mas a linha de pensamento atualmente mais usada nas obras modernas
considera a monarquia como uma alusão à falta de democracia e a um simbolismo do passado, logo deve ser abandonado. E após tantas questões que tentaram se redimir após as críticas que o desenho recebeu, essa eles deixaram bem visível e está criando várias discussões nas redes sociais. Eu, como consumidor da obra clássica e dessa nova versão, acredito que não precisavam ter feito essa mudança. Afinal, é uma obra de fantasia, onde mesmo que o modelo de governança não seja na vida real o melhor dos modelos, numa obra de fantasia pode vir a ser, pois se encaixa bem com a narrativa do mundo medieval. Portanto, deveria ter sido mantida. Minha nota para essa parte 2 é um 7. Para como um todo, 6. Assistível, mas infelizmente com muitos altos e baixos, não honrando o impacto emocional que tanta gente tem com a obra clássica. Mas e você que chegou até aqui? O que achou das mudanças? Salvaram a obra a ponto de você dar uma outra chance? Ou nunca mais verá nada de He-Man a não ser o clássico? Deixem suas impressões nos comentários e vamos debater. Com isso, encerro mais um vídeo. Fiquem bem e até a próxima!